Fala, melhor galera do Brasil e Anápolis. Professor Hamilton na área, direto do estúdio Foco Militar. E claro, estamos aqui com a nossa ilustríssima presidente aqui do curso Foco Militar, Priscila Lima, e o nosso querido e mais novo aprovado, Ian Bueno. Seja bem-vindo, Ian. Olá, pessoal, muito obrigado. Tamo junto, galera. Então, vamos aqui dar sequência no nosso bate-papo. E nós vamos fazer as principais perguntas, né? As perguntas que os alunos querem fazer, aqueles alunos que sonham também com o mesmo objetivo, que é ser aprovado na ESA, né? Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Então, mais uma vez aí, mais uma façanha. Graças a Deus, a gente agradece a Deus, agradece a equipe e a todos os responsáveis que acreditam e acreditaram na gente. Então, vamos começar com força total. Eu, professor Hamilton, vou dirigir esse podcast aqui com a autorização da presidente e vamos aqui fazer as perguntas aqui para o mais novo aprovado do Brasil. Então, galera, vamos começar aí. E é claro, já vamos pedir aqui para que a presidente faça a primeira pergunta e o bate-papo vai rolar aqui na sequência aí. Manda ver, presidente. Primeiramente, tudo bem, pessoal? Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Nosso mais novo aprovado. Feliz demais por estar aqui. Nossa, muito Sempre feliz. quis Nós estar estamos aqui. muito felizes também. Sempre quando vamos fazer um podcast, a gente fica muito feliz porque estamos mudando vidas. Com certeza. Estamos cumprindo, né, o nosso papel e é muito, muito bom. É uma felicidade muito grande. Vamos lá. Se apresenta um pouquinho pra galera, fala seu nome, idade, Então, se você nasceu aqui, como é que tá? Como é que então, olá a todos, né? Meu nome é Ian Bueno, tenho 19 anos. E, bom, sou daqui de Anápolis mesmo, né? Nascido e criado aqui. E, enfim, desde sempre aqui, muito bom estar aqui. Inclusive, muito obrigado por essa oportunidade de vir pra cá, né? Sempre foi o meu sonho de participar de um podcast, então... Sério? Sim, foi... achei sempre muito legal, cara. Eu gosto desse formato, então obrigado demais pelo convite também. Legal, nossa, e você é a peça ilustre do podcast. Né? Pô, isso deixa mais feliz ainda. Fala um pouquinho, como que surgiu esse sonho, assim, da ESA? Cara, esse sonho, eu estudei em colégio militar, né, foram 3 aninhos ali, e aí eu conheci muita gente que teve contato, inclusive eu tenho 2 primos aprovados na IPCAR, hoje em dia um já tá na AFA, né, e outro na IPCAR. Então, assim, eu já sempre tive esse contato aí, e principalmente depois que eu tive um contato com um aluno que era um aluno do Foco também, me contou a história das Forças Armadas, né? Uhum. E aí eu fui pesquisando e eu achei o Exército, né? Que sempre é mais operacional, missões e tal. Sempre eu me atraí mais por essa área, Sim. né? Eu sempre me identifiquei mais. Senti que era aquilo pra mim, Que né? você queria Sim, mesmo. via os vídeos, arrepiava inteiro, achava Nossa, bacana que demais. Falei, pô, bom, é isso que eu quero pra minha vida. Aham, e conseguiu, Então, né? foi, graças a Deus. Mas Bom. foi isso, desde sempre. Focando Tipo, no exército mesmo. Na família ali de militares, tem só essa Tem parte dos primos. o ali, primo né? do meu pai, ele é da aeronáutica, inclusive. Sargento da aeronáutica também. Então já tem na família ali. Alguns bastante tiveram. pessoas, Aí né? os outros 2 preferiram a IPCAR, né? Uhum. E estão lá também, voando já também. Ah, legal. Legal. Nossa, muito bom. Top. Cara, antes de você começar, pô, eu quero o exército, eu quero a ESA, mas quando você tomou essa decisão, você sentiu medo dos desafios que você iria enfrentar? O que passou pela sua cabeça? Conta pra galera aí. Cara, foi engraçado, porque eu tava no 3º ano, né, do militar, né, formando já, e todo mundo tava escolhendo o que queria fazer, né. Aí eu falei, pô, acho que eu já tava pensando em, quero militarismo, né, e tal. Só que eu tava trabalhando também e tal, e eu fui pesquisar como que era, como que funcionava o estudo. Aí na hora já deu aquele baque ali, porque eu vi que não era tão fácil quanto eu imaginava, né. Lógico que era muita matéria pra estudar, né. Sim. Então, assim, você fica meio preocupado. Então, aí, né, depois de formar, comecei a estudar em casa, né, tal, e eu vi que realmente era difícil, porque ter a disciplina, né, de manter todos os dias. Nesse caso Então, foi o quê? Você tentou estudar sozinho? Foi, Por conta tentei. própria. Foram 2 anos, né, 2 anos estudando, o primeiro sozinho, em casa,
e o segundo com vocês. Então, Mas aí conta pra galera que muita gente tenta imaginar, pô, é tranquilo, eu vou conseguir. Qual foi a diferença e quais foram as maiores dificuldades de você estudar em casa e depois direcionado por um curso? né? Conta pra gente, primeiro em casa, a sua experiência e depois pelo curso. Quais foram os obstáculos, as diferenças? Conta pra gente que muita gente quer fazer Com isso. certeza. Bom, é assim, fundamentalmente a grande diferença é a disciplina. Lógico que no cursinho também tem a disciplina, tem que regrar. Só que em casa tem que ser 2 vezes mais, porque você vai estar na sua zona de conforto, né? Vai estar estudando ali, após o almoço, vai estar olhando pra cama ali e falar, caramba, queria estar dormindo. Então, assim, é claro que eu estudava, mas estudava 4 dias, queria descansar 2, entendeu? Porque, querendo ou não, você tá ali... você tem que ter uma disciplina muito grande. Então, isso cobrou demais e eu acabei não progredindo tanto que eu queria progredir. Aí, quando eu cheguei no cursinho, além de ter a disciplina, de ter que ir todos os dias ao cursinho, né, tal, tem aquele ambiente que te incentiva a melhorar. Como você faz o senhor faz os simulados lá, né? E, pô, quando você vê a pessoa no ranking ali, quando chama lá na frente, você fala, caramba, eu quero estar ali também, né? Então, a grande diferença também é o ambiente. Querendo ou não, o ambiente é o que te molda, né? Então, se você tá ali no lugar onde todos querem ser os melhores, todos estão estudando todos os dias, você vai querer ser também. Sim, Então, exatamente. quando você tá em casa, é você e você. Então, essa é a grande diferença. Então, por isso que da segunda vez que eu fiz 3 vezes, né? Na segunda vez pra terceira vez foi uma evolução gigantesca por conta disso, porque eu consegui manter um ritmo de estudo, estudava todo santo dia, justamente por conta da motivação do cursinho. Que eu imaginava, pô, tem alguém ali que tá estudando mais que eu, né? Sim, legal, né? Então, isso é bacana. Foi o que eu comentei nas histórias. Por que eu te perguntei isso? Muitos alunos ficam perguntando e insistindo nessa pergunta. Qual é o melhor método de estudo online, presencial, em casa? Então, a minha opinião é essa também. Quando você está inserido dentro do ambiente, você percebe, pô, aquele cara ali tá monstro, aquele cara ali é bom em matemática, eu quero estar naquele ranking, eu quero pegar um troféu, mesmo que eu não consiga, mas eu quero ganhar. Acaba Então, estimulando, assim, sim. aquela disputa Demais. sadia, E fora digamos, também as né? distrações, né? Em casa tem muita distração. Pelo menos pra mim, além dos simulados no cursinho, eu fazia simulado em casa. Só que não era a mesma coisa, porque aí tem barulho do vizinho, aí tem, sabe, tipo, celular. Então, assim, você fazer um simulado ou estudar em casa, não tem como, porque é muita distração. Agora, quando você tá lá na sala de aula, o senhor pegou e decidiu recolher os celulares, né, e tal, pô... Não A pode gente usar. tenta Exatamente. colocar o E foi mais bom, próximo foi bom. possível ali da prova, Exato. né? No início foi ruim. No início a gente achou, tenso, tipo, né? durante a aula pegar o celular, pô. Mas assim, depois você vai aprendendo a ver que, cara, assim, isso realmente não vai ter um progresso ali. Na verdade, a gente usa um método voltado para mudar vidas. Então, cara, qual é a maior dificuldade hoje do aluno? É ficar sem o celular. Com certeza. Tem uma dificuldade, parece que o aluno vai morrer. E eu senti isso quando a gente tomou essa decisão, a gente conversou, né? Eu e a presidente, a gente sentou, fizemos uma reunião e decretamos, de acordo com o pedido dos pais, né? Sim. Os próprios pais pediram e a gente falou, tá, se os pais estão apoiando, vamos solicitar na entrada, suporte, pega os celulares ali, justamente para isso. Então a gente percebeu que houve uma evolução gigantesca. Foi. A metade da turma fez a média na prova, isso nunca aconteceu. Então, quanto menos distração, maior é a evolução. Com certeza. Isso é proporcional positivo. Então, a gente quer agradecer a presidente vai fazer a próxima pergunta aí para você. Vamos pra cima. Você já comentou que tinha feito outras provas, né? Da ESA. Você já fez outro concurso militar? Como é que foi a experiência? Ano passado foi o ano que eu mais fiz provas, né? A IAR, inclusive, que foi a primeira vez que eu fiz, né? Que foi em junho. Fiz em junho, fiz a SpaceX e fiz a ESA, né? Então, a IAR, ESA e SpaceX foram as que eu fiz. E é bom, eu realmente recomendo para todo mundo, qualquer concurseiro, fazer mais concursos além daquele que ele tá focado. Sim. Que ele vai ter uma noção de como é que ele tá, tal. Por exemplo, na SpaceX
Até que eu fui bem, só não fui... Faltou, tipo, 2, 3 questões, então foi bom. Fazer, né? A EAR também foi ali, tipo, perto. Então, assim, é bom você ter aquela noção, né? Ver que você tá evoluindo. Dá mais que dá aquele gás pra você, né? Fala, pô, Sim, tô tô melhorando. é Bom demais. E o que mais te assustava, assim, nas provas, antes de começar a estudar, assim, sério mesmo? O Você... que mais me assustava era principalmente a forma como era cobrado, né? Porque na escola é uma forma diferente, é mais tranquila, né? A interpretação ali. Então, assim, tem muita pegadinha, muita Sim. pegadinha. As questões são muito. Tipo, agora na escola você bateu ali e matou. Então, era muito isso. Matemática, então, matemática era o bicho de sete cabeças pra mim, entendeu? Que puxa demais. Então, era muito isso. A forma que era elaborada as questões, né? Sim, Muito mais um aprofundado. pouco mais puxada ali, né? Com E certeza. essa parte, você sentiu que você evoluiu nas aulas Com certeza. presenciais ali? O Você Robeilton sentiu ali salvou demais. né? Ajudava demais as listas dele. Português também era bom, os bizus que ele passava. Nossa, era bom, ajudou demais. Nossa. Mas é igual. E isso que é diferente, porque se você tá em casa estudando, você não vai ter aquele contato com o professor exatamente pra ter tirar aquela dúvida na hora, sabe? Aquele acompanhamento. Então, tudo isso faz uma grande diferença, assim, presencialmente. O curso Foco Militar, quando você conheceu o projeto, você se sentiu abraçado? Você falou assim, pô, eu estou no lugar certo? Você percebeu que você estava realmente ganhando evolução, um direcionamento? Passa pra gente a experiência agora diretamente com o Foco Militar. Não, com certeza. Desde o primeiro dia que, assim, eu cheguei, teve aquele acompanhamento, a Priscila ajudou ali. A Priscila, inclusive, ela lembra que eu falava, caramba, eu tô meio perdido, que é muita coisa, né? Aí ela, não, pô, calma, vai ser assim. Você vai ver que vai, né, desde o primeiro pro segundo cursinho, vai ter uma evolução grande. Então, nós desde o primeiro dia eu já vi grande diferença. Inclusive, e também os próprios alunos ajudavam demais. O Marcos, foi pra EAR, tá na EAR. Ele me ajudou demais também. Desde os estudos até no TAF também. No TAF, nas últimas semanas, ele que ia comigo. Ele ficou como mentor da Ficou galera, demais, Aí a gente ia na pista lá, pô, ele cronometrava e eu corria, entendeu? O moleque me ajudou demais. Se não fosse ele também, ajudou pra caramba. Então, assim, além da equipe, os alunos são bons pra caramba. Os veteranos, né? Eles te auxiliam muito. Então, eu me senti muito abraçado. E o bom, igual a gente tá falando presencial, é que você vai criando até vínculo, né? Com os alunos, né? Virar amizade. Igual eu vejo meninas lá que viraram amigas. Viraram demais. Não, teve um dia lá que saiu todo mundo, foi uma hamburgueria e tal. Esse dia, caraca, esse dia foi legal. Nossa, eu acho tão legal quando a gente chega assim, vê aqui todo mundo estudando junto, né? Aquilo ali, nossa, é tão legal, porque é um ajudando o outro, né? Foi. Tinham dias assim que a gente marcava de fazer simulado lá no cursinho, né? Sim. Então aí cada um imprimia o seu simulado, levava pra lá, colocava o fonezinho de ouvido aí, né? Só pra ouvir uma música. Mas todo mundo fazendo simulado também. Sim. É legal. Cada um vai incentivando o outro. Só faz grande presença diferença ali, né? Já vai estimulando. Já estimulou demais. Por isso que a gente defende o ambiente. O ambiente. É o estar presente num local que te faz bem, que te faz evoluir. Top. Ontem você comentou, né, lá em sala de aula, você visitou a galera e foi uma pergunta que todo mundo achou que você não iria responder, mas você acabou respondendo que todo mundo sente. Sente. Responde pra gente. Quais foram os momentos que você sentiu vontade de desistir? Caramba. Você comentou isso, a galera se assustou, porque todo mundo tem. Todo mundo passa por um momento, pelo menos, na cabeça. Que momento passou, cara? Fala pra gente aí. Cara, muitas vezes foram muito, com certeza. Assim, dias que você erra muita questão ali, você fala, caramba, não vai dar certo, né? Ou dias que tipo, você vê que sabe que você tá desanimado. Tem dia que você vai acordar desanimado. Sim. Eu realmente fico muito surpreso que muitas pessoas não comentam isso, né? Sim. Aí eu geralmente olhava assim e falava, caramba, será que eles não sentem isso, né? Mas quando eu perguntei pro Marcos, inclusive, que tá na EAR, né? Foi pra EAR, ele disse que tiveram vários dias também que quis desistir. Então, assim, mas os principais momentos pra mim foram
um dia específico que foi o simulado. Foi o primeiro simulado. Eu sabia quando tu me chamou naquele dia, porra. Não, o primeiro simulado do segundo cursinho, né? Que tinham os novatos ali. E a maioria dos novatos entraram no ranking e eu não consegui, né? Nossa. E aquele dia ali eu falei, caramba, mano, eu ralando pra caramba e não foi. Cheguei em casa assim, deu uma batida demais. Nossa, mas aí, nesses casos foi, assim, fundamental. Isso que eu falo, eu sempre levo a ajuda dos meus pais, principalmente a minha mãe, que aí no dia eu cheguei em casa, pô, tava muito triste e minha mãe foi lá, falou, não, pô, você vai chegar a sua hora, você estuda, ela via que eu estudava todos os dias, então... Sim, ela comentou. ela falou, não, então é questão de tempo. Ela só falou, era questão de tempo. Aí depois desse dia eu falei, realmente. Depois desse dia eu realmente não pensei mais em desistir. Foi o último ato, assim. Aí eu comecei a estudar, principalmente voltei a focar pra ESA, porque eu tava conciliando, né, a área ESA, estudando ali. E logo depois disso eu fiquei mais confiante. Então, aproveitando, já que eles não puderam comparecer, Uhum. pô, manda uma mensagem aí pro teu pai e pra tua mãe agora. Agora é a hora pra todo o Brasil. Fala tudo que você quiser falar pra eles. Tá contigo, Vou vai falar. lá. Pai, mãe, eu agradeço muito, do fundo do meu coração, toda a ajuda que vocês puderam me dar. Tanto a minha mãe, de forma, um apoio emocional ali, dias que eu sempre pensei em desistir, dias que eu chorava em cima dos cadernos e ela me ajudava demais. E meu pai na forma financeira, que ele pôde se desdobrar, né? Até hoje, inclusive pagando um enxoval aí, ajudando pra caramba de forma financeira. Eu sei que eu não estaria aqui sem vocês. E eu agradeço fundo do meu coração, eu estaria em dívida eterna com vocês. Eu agradeço muito por toda a ajuda. Isso, eles me ajudaram demais. Esse podcast. Eu quero ver se eu consigo arrancar uma lágrima do meu pai. Vai, com certeza. Vai. Ô Ian, conta pra gente, como era a sua rotina de estudo antes A de rotina de entrar estudo. no curso? Antes de entrar no curso, Como é que era ali? era... Você bom, conseguia interessante. ter uma rotina certinha? Você fazia listas? Como é que era ali? Vamos lá. Eu peguei um cursinho online, né? E o engraçado é que o primeiro dia, todo mundo fala pra você aquele conselho, né? Pra você começar devagar, né? Aí eu não fiz isso, né? No primeiro dia eu fiz besteira. Primeiro dia eu estudei 9 horas. Aí no primeiro dia, nunca tinha estudado. 9 horas? Foram 9 horas cronometradas. Aí eu cheguei assim, estudei às 9 horas, né? Falei, não, beleza, dá pra manter. No outro dia eu não queria nem pegar na caneta. No segundo dia eu não estudei. Aí eu vi que, pô, fiz besteira, né? E aí no outro dia eu falei, não, agora eu vou começar devagar. Porque, querendo ou não, o fundamental é isso, você começar de pouco em pouco. Meia hora, depois 1 hora, até você se acostumando. E aí eu fui pegando de pouco em pouco. Fui pra matemática básica, fiquei quase um mês em matemática básica ali. Só que é naquilo, né? Estudava de segunda a sexta, às vezes não queria estudar na sexta, né? Pô, sextou, né? Então não tinha aquela constância. Não tinha ali a constância, não tinha. Você estudava. O que eu tentava ao máximo manter a constância era fazer simulado nos domingos. Sim. Domingos eu tentava fazer os simulados. Mas lógico que um dia ou outro faltava, né? Então não era aquela constância. Mas sim, eu tentava manter no mínimo 4 horas líquidas, né? Fazendo listas da própria plataforma lá que tinha. Eu fazia umas listas e tal. Eu seguia muito no Instagram contas que postavam questões, aí eu fazia pelo próprio Instagram Estudava também. pelo Instagram. Não dava certo não, mas achava que dava. E tipo, a vida social ali, como é que era? Você saía? Não, assim, ia... final de semana. Final de semana eu saía pra caramba, mas durante a semana ninguém me via. Só que muito no início do ano. Pro finalzinho do ano aí foi mudando a mentalidade, né? Porque eu via que aquilo não ia dar, né? Sair... Então aí o povo até reclamava, que me chamava pra sair, eu não queria, Sumiu, né? Você sumiu. Falavam isso. Falavam que eu entrei na toca. Porque eu não aparecia, eu nem respondia mensagem. Principalmente do final do ano pro início do ano, quando eu entrei no cursinho e tal. Aí realmente foi o momento que eu parei de sair. Foi o melhor. E porque dessas aprovações que a gente tem, a gente vê sempre um padrão. É um padrão, não tem jeito, né? E nós vemos muitos alunos falando que se isolavam mesmo para passar. Tem que se isolar. Você tem que se dedicar mesmo, abrir mão de sair, abrir mão de viajar, abrir mão de... E você chegou a fazer isso? Abrir mão de... Já algumas esse vezes. último ano, por exemplo, tinha uma viagem, uma festa, alguma coisa que você deixou de ir pra estudar. Tiver umas vezes, uma vez que
Meu pai e minha mãe foram numa outra cidade, lá, uma cidade vizinha, que eu gostava muito de lá. E era feriado. Feriado, inclusive. Feriado até no. A gente teve aula do cursinho, não pude faltar, aula no cursinho. Cheguei em casa, dando feriado. Todo mundo Aí, se divertindo. aí meus pais me ligaram, assim, chamada de vídeo, eu tava lá estudando no feriado. Mas, assim, era esses dias, assim, tiveram alguns dias. Dias que eles queriam ir pra chácara, né? E eu fiquei em casa. Sim. Então, tem que ter. Se a pessoa quer mesmo, ela tem que abrir mão. Tem que sacrificar, Tem que sacrificar. alguma coisa que você gosta, né? Não tem jeito. Com certeza, porque não é só a questão de evoluir também, mas implica muito no seu mental, Sim. né? Então, você vai sair ali, quando você volta, pelo menos pra mim era assim, eu saía, né, pra casa de amigo, coisa assim, eu voltava, eu pensava, caramba, mas tem que estudar, né, de novo, voltar pra essa rotina, todo dia a mesma coisa. Então, quando você não sai e se mantém nessa constância, você já não tem, essas dúvidas. Não tem aquela Porque você já tá, sensação, né? você tá inserido naquilo ali, né, naquela rotina. Então, é bom não sair também pra não implicar muito no seu psicológico. É verdade. Eu Então, preferia isso. bate naquilo que eu sempre defendo em sala de aula. Não tem jeito. Vocês acabaram de ouvir. Se vocês não abrirem mão das sensações, das falsas sensações, por um período de tempo para mudar seu futuro, galera, não tem jeito. Não terão resultado. Vocês não terão resultados. Então tá aqui uma prova viva que eu falo para vocês. Aquele prazer momentâneo passa. Aquela dedicação constante fica para sempre. Então tá a dica aí, tá? Para quem quer mudar de vida, galera, não tem jeito. Tem que passar pelo processo, tem que sentir a dor, porque só a dor gera compreensão. Vocês vão compreender o porquê da dor e o porquê da evolução. E aí o resultado vem. Então a gente quer te agradecer, cara. Parabéns aí. Porque a gente sempre agradece também, porque a gente sabe que são poucas pessoas que são aprovadas. Num universo de inscritos, né? Com certeza. Com 40 mil inscritos pelo Brasil todo, 50, 60, 70 mil jovens fazendo uma coisa que muitos querem, você conseguiu. Então, realmente, isso é louvável. E a gente agradece ao aluno porque, conforme você declarou até o presente momento, tem que ter dedicação, tem que ter abdicação, tem que ter força de vontade. E isso você demonstrou. Isso, e são poucos, né? Poucos. Hoje em dia eu acho que tá um pouco mais complicado pela questão das distrações, né? Com certeza. Os jovens, essa geração tá muito distraída. E impacta diretamente na questão dos estudos, né? Muitos não querem, muitos não conseguem. E como o Hamilton falou, né? Você está entre os que conseguiram, né? E isso a gente te parabeniza pela sua dedicação, com certeza, né? Que o curso fez de tudo, nós fizemos o nosso máximo, a gente faz até mais, cobra, briga, né? Aí os nossos segundos pais ali. Motiva, a gente fica ali para vocês não desistirem, não desmotivarem, e estamos aqui com o nosso Eu acho que né? hoje também que influencia muito é sua zona de conforto, né? Antes de começar o cursinho, essa história, assim, esse momento me marcou muito também, porque antes e quando eu entrei no cursinho, eu tava trabalhando, né, em Goiânia, ia e voltava. Eu lembro. E nessa história é engraçado que tinha um amigo do meu pai, que ele foi militar, né, hoje em dia já não é mais. E ele sempre, quando ele olhava pra mim, falava, cara, você vai ser militar. Ele sempre viu o potencial em mim. E depois de um ano estudando em casa, deu aquele baque, porque eu tomei toco na prova, né. Aí eu falei, não, vou dar uma pausa aqui e vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar, né, e... Cara, não era fácil, né, todo dia ir voltando. E aí um dia eu cuidava dos carros aí, trabalhando numa loja de carros, né? Aí tava passando um pretinho na roda do carro, né? Tal, né? Descalço ali, todo sujo. Aí chegou esse amigo do meu pai, assim. Aí ele chegou e virou pra mim e falou: cara, eu não acredito que você tá aí, né? O potencial que você tem, você desperdiçou aí. Eu realmente esperava mais de você. Ele falou tipo isso. Não, naquele dia, sei lá, aquele dia Virou a mudou. chave. Foi logo, se não me engano, foi logo depois disso que eu procurei o seu cursinho. Que aí eu achei no Google, né, e tal. Que eu procurei pelo Google, cursos presenciais em Anápolis lá. A gente ia até te perguntar como que... Aí eu achei o Instagram de vocês. E aí entrou pra conhecer o projeto. Foi. Então, assim,
se ele não tivesse falado aquilo também, Nossa. foi fundamental. Porque realmente aquele foi o, né, antes também desse momento do simulado, mas aquele dia foi um dia que eu realmente pensei em desistir mesmo. Tava trabalhando já, né? Falei, cara, eu acho que isso não é pra mim. Mas depois que ele falou aquilo ali, eu decidi tentar de novo, né? Nossa, que bom, né? Caraca, Às vezes aparecem algumas situações na vida, Nossa, demais. né? Pra Ele foi dar uma aquela- pessoa que sempre confiou em mim, sempre né, acreditou no meu potencial, falou que me via Quem naquilo. É, esse? Era um... É um amigo do meu pai. Era um. Pô, depois tu liga pra ele. Depois Às ixi, vezes mandei ele nem sabe mensagem disso. já. Com Ele certeza. sabe que- Sabe. Ai, Ele vai. viu o teu pai Instagram. botou um outdoor em É, Goiânia. quase, né? Quase. Pô, Não, eu digo assim, às vezes ele nem sabe que foi ele que deu essa... Depois Mas eu tenho que falou falar pra pra ele? ele. Eu falei pra ele, ele sempre me apoiou, O mas eu senhor tenho que que falar me motivou. desse momento, não falei pra ele. Mandar o Mas link pra ele ver aqui o podcast. Pra eu ele vou mandar assistir. pra ele. Mas assim, sempre cobrou, assim. Ele fala, não desfazendo, obviamente, da função de um frentista, né? Sim, Mas ele claro. contava uma situação que, assim, você escolhe ou você quer ser a pessoa que abastece o carro ou a pessoa que é dona do carro, né? E falava isso, e falava muitas coisas, assim, que te motivavam, né? Que viu o Motivação, potencial. né? Ele, inclusive, o filho dele é aprovado na EAR, ele é militar, sargento aeronáutico. Legal. Então, assim, ele queria que eu fosse também pra esse caminho, né? Nossa, ele deve estar muito feliz também, com certeza, Não, com né? certeza, ele sempre apoiou ali. E, Ian, conta pra gente, quantas horas ali você estudava por dia? Então. Depois ali que você já tava... Tava empenhado. É, No mínimo, como... Normalmente, né? O mínimo era 4 horas. 4 horas e meia, o mínimo. Mas tinham dias que iam 5 horas e meia, Mas contando 6... com o curso ou Sem fora o contar, curso? sem contar o curso. Prefiro não contar o curso, porque o curso era Entendi. mais teoria ali e também não tinha como saber líquidas, né? Porque você não sabe quanto tempo você prestou Tá ali, atenção, né? quanto você distraiu. Então, assim, mas se contar com o cursinho, dá mais, né? Dá umas 7, 8 horas, né? sim. Mas contando em casa, dava ou 4 horas e meia, entre 6 horas de estudo líquidas, né? Ontem foi engraçado, né? Na visita Foi. lá, o aluno, nossa, tô lascado. acho que não vai dar. Era 1h30. Ele achou que era fácil. Cara, não tem Tadinho. jeito não. É dedicação total, 5, 6 horas fora o curso, porque a gente sempre é sincero em declarar isso. O curso, ele tem como objetivo direcionar o cara. Sim, exatamente. Ele te dá a direção, te passa o conteúdo e fala o que vai cair. Na verdade, quem passa na prova realmente é o direcionar. aluno absorver a situação e colocar em prática Com tudo que certeza. o curso oferece. Por isso que a gente tem que entender, né, o aluno. E o aluno entender o curso e pegar, opa, isso aqui serve para mim, eu vou aplicar. Isso aqui... Aproveitando a oportunidade, a presidente estava mandando um projeto e algumas coisas para os alunos. Você usou um daqueles projetos lá que a gente manda o cronograma, né, de estudo, o Foi. cronograma de desenvolvimento pessoal que tem ali de 7 da manhã até a meia-noite, tem ali as apostilas, as questões. Você aplicou algum material de apoio na sua vida Com certeza. durante o estudo? Foi O que você usou ali? No início, desde o primeiro cursinho, porque o primeiro cursinho eu dediquei mais à teoria, né? Eu usei muito o modo Pomodoro, como você fala, vocês mandaram lá, né? top. Pra dar aquela acostumada, que ter aquele... o costume de estudar, né? Então você vai pegando o ritmo ali, foi muito isso. E as apostilas, né? Principalmente a de gramática. Ah, Eu pegava muitas de gramática, tinha os bisuzinhos ali. Gramática, inglês, essas foram fundamentais. Que ainda mais quando eu fiz uma revisão zona, né, antes da prova, eu só ia na apostila de português e pegava os bisuzinhos. Pegava as anotações. Que lá, foi, né? que foi o que ajudou. Então, foi o que me ajudou muito. Ah, as questões também, uma apostila que você passou de 120 120 questões. questões, gabarito, Foi. ela é de brinde. Foi de brinde, fiz ela também pra ajudar. Então, foi muito Agora bom. ele pediu pra mandar a apostila dele de 1.400 1.400 questões Sério? agora. Quem Nossa, fecha agora- contrato agora vai fazer 1.400 questões bem Perfeito, lá. perfeito, bom demais. Triplicou, é 1000%. Mas isso é louco, porque assim, já tem muita questão. Já. Mas essas aí essas não não. é possível. Entendeu? É realmente algo muito grande, porque eu lembro que, igual né, no primeiro cursinho,
eu não conseguia fazer tantas questões, por exemplo, das apostilas, porque eu já tinha as da folha também, né? Era muita questão. Todos os dias. Todos os aí, dias. é. Então, assim, aí mas como o primeiro cursinho era mais teoria, também era mais difícil, né? Sim. O segundo cursinho que foi, pô, só questão questões, também. é. Aí deu pra fazer muita questão. De português, eu acho que o Hamilton lembra. Ele passava, eu já terminava já. Sim, Terminava É, logo. caraca. eu lembro disso. Tinha que fazer, porque, principalmente português, que era engraçado. Era, nas vezes fazia tudo tranquilo, chegava no simulado, eu, né, dava aquela Essa hora que eu não entendia. Essa hora, pô, baratinada ali. eu olhava lá às vezes alguns alunos, né, que a gente tava focado. Uhum. E aí eu falei, pô, não tô entendendo. O Ian errou 6 questões desse simulado. Por que que ele errou essas questões? Eu ficava me perguntando Sim. e eu te perguntava. Foi. O que que aconteceu aqui? Eu falei, pô, não sei, tava nervoso, tava pensando em acabar tal. Então, é também importante gerenciar o tempo na hora Com da certeza, prova, né, com cara? certeza. Porque tem gente que fica mais distraído numa matéria do que a outra. Aqueles bizus que a gente passa, né? Antes de fazer a prova, analisa tal. Nossa, já dá isso uma ajudou. visão Inclusive- nas mais tranquilas, pula as outras, né? Não, Foi bom a sim. dedicação. Não, inclusive- As dicas dos professores, o que que você acha? Conta pra gente. Não, foi bom pra caramba. Inclusive, você tá falando disso aí, que os professores, inclusive, falavam pra, antes de você começar a fazer a prova, você folhear a prova, né? Sim. Na ESA eu consigo matar 3 questões só assim, Só entendeu? assim. Só que eles dão aquele tempo pra você ver se a prova tem alguma coisa errada ali, né? E tal, se tá tudo, se tá impressa de forma correta, né? Sim. Então, quando você vai folheando ali, eu já deu pra matar umas 3 ali só de olhar, entendeu? Então, Foi mesmo? isso ajudou pra caramba. E, inclusive, eu só fui ter uma estratégia de prova quando eu entrei no cursinho de vocês. Que aí, que todo professor fala a sua forma, né, que faz. Porque o bom também é que todos ali, ou a maioria, são concursados ou, né, Sim. estão A inseridos na metade da área. equipe é Experiência, militar, né? Exato, então isso ajuda demais, porque eles Galera sabem como que conhece. funciona. Então, aí o Robeilton, principalmente, ele falava, cara, quando eu vou fazer prova, eu dou uma folhada antes e depois eu começo pela matéria que eu tenho maior facilidade até e alternando com uma mais difícil, né? Vai uma Não fácil, uma só difícil, isso, uma na fácil, uma verdade, difícil. é um meio de deixar o cara mais tranquilo, Sim. tirar a pressão inicial. Exatamente. O cara dá uma folheada, já relaxa, respira fundo. Foi A mesmo. gente ensina aquelas técnicas Então, de aí foi- respirar, solta tudo da mão, Já relaxa. com nos certeza. simulados, igual tivemos alunos excelentes que começaram a fazer pelo mais difícil, pela questão mais difícil, aí se deparou com uma questão extremamente difícil, que não via a alternativa e já deu aquela bugada. Nossa, se eu não tô certeza. conseguindo fazer, imagina o E restante. travou. Eu lembro no Aí- segundo simulado que vocês Travou aplicaram, pô, tudo. perdi metade das questões lá porque eu não administrei o tempo. entendeu? Então, O bom do fundamental. simulado é isso, né? Que você vai administrando, Foi. vai criando a sua própria estratégia de prova, né? Aí chega Uhum. no dia da prova, você, pô, já sei fazer, já sei como eu vou fazer. Tem que ser. E assim, além dos simulados do cursinho, acho que é fundamental a pessoa pegar provas antigas e fazer um simulado um domingo, por exemplo. Assim, num dia, tira um dia pra descansar, pelo menos na semana, um dia só, Uhum. e o outro dia pra focar no simulado, porque o simulado é ali que vai fazer diferença. Ele vai te dar confiança, né, e tal, e Sim. também vai te dar um parâmetro, como é que você tá indo ou não. Verdade. Então é fundamental também. Excelente. Ian, e qual matéria você tinha mais dificuldade ali? Como que você conseguiu lidar? Como que você conseguiu evoluir nessa matéria que você tinha dificuldade? Quando eu estudava pra ESA, a que eu mais tinha dificuldade era matemática. Uhum. E pra EAR era física, Era né? física, Mas como eu passei na EAR, né? Eu dava um foco mais pra... passei na ESA, eu vou dar um foco mais pra ESA. Certo. Que foi a matemática e o que eu fazia eram 3 horas de estudo na parte da manhã, né? Todo dia ali. Só matemática. Só matemática. Direto matemática. Porque a parte da manhã é que eu acho melhor pra estudar, que eu tô mais ativo. Então eu colocava a matéria que eu tinha maior dificuldade. Aí eu separava 1h30 ali, principalmente no primeiro cursinho, de teoria. E aí as outras 1h30 era prática. Então eram questões ou revisão ali também, com Revisão. questão. Aí fazia muito isso também. O ideal, então, é sempre voltar na teoria Voltar na e teoria e depois depois ir pra questão. Teoria e questão. Depois vai chegar num momento que você vai estar cansado de ver a teoria e vai ficar só em questão. Sim. E Mas aí já vai estar, né? O conteúdo já vai certeza. estar absorvido já. E varia, né? Tem gente que gosta muito de estudar por questão também, Sim. né? Que não é ruim também. Você pega uma matéria em específica e separa 40 questões ali. E vai fazendo, sem saber de nada. Aí você Tipo vai o fazendo. reverso, né? Estudo reverso. Exato, você vai fazendo ali, errei, vou ver o porquê que eu errei. Porque ali você vai pegando também. Varia muito. Eu fazia algumas vezes, mas não via que me adequava Sim. muito. Então eu preferia isso, teoria e depois questão. Sim, Errei, uma boa volto pra também. teoria.
Achava melhor isso. É uma boa. Excelente. Cara, posso te perguntar assim, Ian, qual foi o momento do curso que mais te marcou assim, que te chamou a atenção de verdade? Se foi a parte estrutural, foi a didática dos professores? Teve algum professor que você falou, cara, que isso, que explicação, eu nunca aprendi isso na escola, aprendi aqui. Foi a equipe total, foi a presidente, foram os alunos. O que mais te chamou a atenção no curso? Sem puxar saco do Hamilton, hein? Mas... E aí acabou com o meu plano aqui, tô usando. Não, é porque assim, os principais professores, porque eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, em matemática. Sempre foi. Então o Robeilton ali ajudava demais. Ele tem uma didática realmente incrível. Eu achava muito bacana a forma que eu explicava. E português, porque assim. Os bisuzinhos ali e tal, faz a diferença que na escola a tia Teteia ali explica de uma Tia forma... Cotinha. Tia Cotinha. Explica de uma forma assim que é só pra você passar, né? Só assim o básico. Então, assim, fazia muita diferença. Física também, que eu tive a aula de física. Nossa, ele ajudava demais, assim. Apesar de eu ter dificuldade também, ele era bom. Ele era muito bom na teoria. As questões também, muitas questões. Então, Tem assim, o o que mais Vitor, marcou foi o Vitor, o Índio. O Índio, muito bom também. O Índio, ele ajudava pro caramba porque ele ensinava parecendo que é pra uma criança. E isso é bom pra mim, porque... que era difícil demais física. Então, o Índio também, pô, Fazer uns ajudou demais. mnemônicos meio doido Foi, lá, né? Ele é engraçado. As Musiquinha. musiquinhas. Foi. É porque a maioria É dos isso que professores fala a língua dos alunos. Não, então foi o Índio, o Vitor, o Robeilton, você, fizeram uma diferença demais, assim. Foi o que marcou muito. E o que marcou também foram os próprios alunos, né? Como eu falei. Sim. Marcos, a Zosmo também me ajudou algumas vezes. Muitos ali, assim. Achei bacana isso, que você tem aquela dificuldade de pergunta, né? Às vezes você fica com receio de perguntar, achando que, pô, parece ser burro, né? Por estar perguntando. Não, mas quando você não é. pergunta ali, e eles sempre ajudaram, assim, sempre fizeram questão de ajudar. Então, Eu acho que grande parte dos alunos tem esse receio de perguntar. Tem. Vão me achar burro. Ixi, Não, eu e tinha vai com isso aquela nisso também. dúvida, né? Que certeza. se dane. Você quer me achar burro? Me acha, mas eu vou Sim. perguntar. Porque Ixi, é tem que minha perguntar. dúvida e você tá bolando de alguma forma o seu raciocínio ali, né? Não tem com esse certeza. negócio. E tem que perguntar, porque quando você tá em casa, por exemplo, estudando em casa, você não tem pra quem perguntar, né? Então, quando você tá na presencial, você tem que aproveitar. O professor tá ali pra isso, né? Com certeza. E às vezes a sua pergunta é a dúvida do próximo também. O Com Hamilton certeza. falava isso. Então Com faz certeza. a diferença. É aquilo que eu comentava em sala de aula. O que eu sempre falo, né? Quem tem vergonha não ganha. E aí, se você tem uma dúvida e não tira ali, vai levar para casa, consequentemente você vai levar para a prova. Não tem jeito. Então, eu sempre converso com vocês, galera, perguntem. Foi igual você fez, pô, você pegou o destaque da turma e colocou o cara, que era o Marcos. Você perguntava aos professores, o professor me ajuda. Por quê? Não tem jeito, tem que aproveitar a oportunidade. Vocês investiram para isso. Sim. Para aproveitar ao máximo, né? Com certeza. E aí, como é que você chegou para fazer a prova? Depois da sua preparação total, como é que você se sentiu lá na hora que você chegou no portão, na hora que você sentou, como é que tava a sua mente, o corpo, a alma, como é que tava o coração? Eu vou te falar que, acho que eu nunca comentei isso com ninguém, mas no dia que eu cheguei, eu sabia que eu ia passar. Isso foi... Isso foi... Cara, foi quando, antes de abrir a prova, assim, a prova tava ali, eu falei, cara, eu passei nessa prova. Eu não sei se... Eu falo muito que isso é Deus. Porque eu sentia isso antes de fazer a prova. Não comentei com ninguém, não falei com meu pai, com minha mãe, porque aí já era uma pressãozinha a mais, né? Mas, assim, antes de abrir a prova, eu falei, caramba, eu passei nessa prova. Então, foi bom. Eu fiz uma prova tranquila, graças a Deus. E também porque eu tinha feito muitas provas já, né? Tinha feito uma semana antes eu fiz a SpaceX, né? Tinha feito a EAR também. Então, assim, acho que já tava mais acostumado, confiante, né? Confiante, acostumado com o ambiente. Aí ajudou demais também. Dizem que normalmente quando a pessoa passa, né? Você passou por isso, né? Só que foi no final da prova, né? Você falou, poxa, a prova foi minha, eu consegui e tal. Muito bom, nossa. E o engraçado também, antes de fazer a prova, até um pouquinho antes, assim, eu não conseguia me imaginar mais um ano estudando. Tipo, eu falei, caramba, eu consigo ver sendo aprovado nessa. Essa porque, é a última, exatamente, porque, lógico que também, se eu tivesse que passar por isso de novo, né, não desse certo e fosse, pô, eu estudaria novamente. Mas eu não conseguia, eu realmente via que eu tava aprovado nessa, entendeu? Então, assim, porque você
com certeza já veio com aquela mentalidade que você já tinha se preparado, Sim, você com tinha certeza. dado o seu máximo ali nos estudos, né? E você já vai pra prova ali com, tipo, tô me garantindo, eu vou e vai dar certo. Com certeza. Foi muito isso. Pela sua preparação, pelo seu desenvolvimento, pela sua confiança, igual você percebeu, pô, eu já fui fazer da SpaceX, da EA, você acaba acostumando com aquela pressão. Acostuma. Né? Você senta ali, caraca, que é normal isso. Eu sempre falo com os alunos. Mas a dúvida é, pela sua preparação, pelo caminhar até a prova, o que você sentiu da prova? Ela veio fácil, média, difícil? Como é que você sentiu ali naquele momento? Ou você falou, não, ela poderia ter vindo de qualquer jeito que eu iria passar? Não, ela veio, assim... A ESA ela teve uma mudança, né? Sim. Essas duas últimas provas, elas vieram, né, num nível mais acima do que era antes. Então, assim, foi equilibrado. Por exemplo, matemática, eu fui melhor do que eu imaginei que iria, né? Fui bem até. Também porque a prova em si tiveram alguns uns detalhinhos ali que acaba atrapalhando, mas, tipo, algumas questões anuladas ali que foi difícil Português administrar mesmo, o tempo né? de português. Caraca, que doideira. Acabou que eu vi tirando lá. uma questão minha, porque eu tentei anular, mas não foi, né? Mas, assim, a matemática eu fui bem e não tava fácil, porque caiu o raciocínio lógico, porque agora mudou o edital, né? Tem raciocínio lógico. Então, assim, algo que eu achei que eu não ia conseguir desenrolar, eu desenrolei. Realmente, assim, inglês também veio mais complicado, né? Então, eu acho que inglês, inclusive, sempre foi minha facilidade. Lá na hora foi mais difícil porque veio mais complexo. Mas, em regra geral, eu acho que a prova veio num nível realmente para quem estudou. Era para quem estudou. Não era uma prova fácil, mas também não era uma prova difícil, né? Entendi. Mas Mediano. é mediano. Mas se você chegasse ali sem estudar nada, Não pô, vai. vi muitas pessoas próximas a mim, né, que foram fazer, acertou 10 questões, entendeu? Foi porque a prova é direcionada para quem estuda, né? Então foi isso. Achei um mediano ali, mediano para Mediano. difícil. Top. E, Ian, como é que foi ali o momento que você viu seu resultado ali? Tipo, Cara, esse dia que foi. a reação da família, conta Nossa, como é que foi- foi. eu tava na Reuniu ca- todo mundo? Não, Você eu tava- ligou? Como é que foi? Foi na Conta. academia. Eu tava na academia ali. Que tava marcado ali. Falaram que ia sair entre 10 e 12 horas, né? Aham. Da manhã. Aí eu tava ali treinando, deu a hora, eu peguei o celular ali e abri, né, a lista. Aí, pô, vi meu nome ali e juntou, né? Juntou eu, minha mãe, um personal lá da academia e um Começaram outro a aluno gritar lá lá. também. Aí começaram a ver assim, eu comecei a tremer demais, entendeu? Pra Nossa. ver o nome, porque eu não achava meu nome. Aí quando eu achei assim, pô, foi uma felicidade. Todo mundo me abraçou assim, Nossa, a academia que toda legal. dando parabéns, cara. Achei que legal. Foi na Foi academia. na né? academia, foi bacana É a demais. primeira vez que eu vi, porque Sério? normalmente o pessoal vai olhar o resultado em casa, vai olhar o resultado, sei lá, no quarto, na sala, agora na academia. Na academia. Foi na Fiquei academia. curioso. Foi legal, foi engraçado. Podia ter pego ali a filmagem ali. Não, podia. Esqueci, mas assim, juntou uma rodinha assim em volta lá na academia pra ver o resultado. Nossa, Foi engraçado. que legal, muito bom, cara. E, tipo, o que passou na sua cabeça naquele momento? Tipo, alívio? Aquele foi um alívio. Como é Foi que um alívio, assim, e pensando nas próximas etapas já, né? Foi um alívio, mas assim, ainda, porque eu sou um cara que se preocupa muito na frente ainda. Eu Sim. falei, caramba, agora é treinar pro TAF, né? Inspeção de saúde. Sim, porque... Aí eu preferi, assim, eu fiquei animado, eu falei, não, agora vamos concentrar nas próximas etapas. Sim. Agora que passou tudo, aí realmente, bate aquele Agora sim. alívio, nossa, fica mais tranquilo pra só descansar agora. Mas, né, no dia, assim, ainda não caía a ficha, né? Ainda não caía a ficha. Aí, depois que saiu a nova relação, de novo, e eu vi meu nome lá de novo, e caramba, Aí É você- verdade, é verdade mesmo. Agora eu Nossa. posso ficar tranquilo. Aí, aquele dia, você dá uma emocionada também, porque você Sim. lembra de tudo que você De passou tudo. ali, quantas Filme, né? vezes... Nossa, demais. Quantas vezes ali você, pô, pensou em desistir, chorou pra passa tudo na caramba, né? cabeça, Então, assim, foi puxado. Mas. E como é que legal. tá a sua expectativa pra entrar lá na ESA? Tipo, você Expectativa. sabe que não vai ser, né? Não. Casa não é da fácil. mamãe e do papai. Com não. certeza não. Mas, assim, isso é quem gosta mesmo, quem imagina, não liga pra isso, né? Pelo menos eu não Isso. ligo pra isso. Sei que não vai ser fácil. É mais difícil do que a gente imagina, porque a gente não tá passando por isso. Então, quando chegar lá, eu sei que vai ser difícil, né? Mas,
cara, independente de qualquer lugar que você for, você vai encontrar dificuldade. Então, você tem que pensar que aquilo ali é passageiro e depois você vai ter uma vida muito mais estável, muito... Então, assim, é o que eu penso. A pessoa que tem que fazer esse concurso, ela tem que estar disposta a pagar o preço. Porque a prova, queira ou não, ela é difícil, mas as outras etapas também são bem complicadas, né? Então, inclusive a parte de adaptação lá, com que certeza, é, né? com certeza. Lá dentro, assim, muita gente acaba desligando, né, no início. Então, mas assim, eu penso muito, cara, por tudo que eu passei, chegando lá, eu vou desistir lá dentro. Não tem Você como. estudou pra isso, né? Foi a sua escolha. Com certeza. E você tem que ir lá pra dentro com esse pensamento. Pô, eu estudei pra isso, vai ser desconfortável no começo ali, mas depois melhora. Sim, né? Minha expectativa é essa, ela é boa. Sabendo das dificuldades, eu sei que eu vou ter que passar por isso. Sendo ali ou sendo em qualquer outro lugar que eu fosse, trabalhando em CLT ou coisa assim, você vai passar por dificuldades. Então, isso. E o interessante é que você está em contato também com o nosso ex-aluno, né? Que é sargento lá. E vocês conversaram bastante. Ele te passou as informações lá, né? Como é que funciona. Passou o bizu, né? De treinos e tal. Fortaleceu muito o corpo, porque realmente cobra muito físico. Ele explicou muito como é que funcionam as armas, né? Cada arma para você escolher. Explicou o dia a dia. Ele me ajudou muito, inclusive, em dicas do TAF, né? Porque eu tava muito nervoso em relação à corrida. Porque o seu psicológico também cobra demais, né? Então, eu perguntei pra ele. Falei, como é que funciona, né? A corrida, como é que você acha que eu devo fazer? Ele dá umas dicas aí. Ele deu muita dica, ele ajudou pra caramba também. O Marcos foi ali presencialmente, explicando, né? E o Pedro foi na teoria, explicando o que eu fazia. Então foi bom. Quem sabe vocês não se encontram aí, né? Por aí dia. A gente vai se encontrar. Se vê lá. Certeza disso que a gente vai se encontrar. Cara, interessante. Você foi um cara que a gente nunca se preocupou em relação ao físico, porque você já afirmou que colocava o cronograma em prática, ou seja, você treinava, porque lá também tem treino. Tem. A presidente mandou pra mim, eu cliquei, não tinha visto. Era loucura, existem até uns links com exercício no YouTube, cara. Tem. Falei, pô, então o curso Foco Comunitário dá o suporte total. Mesmo você treinando, o que você achou mais complicado na hora do TAF lá? Porque você chegou lá e falou, pô, eu vou passar, beleza. Mas o que foi mais chato? Foi a barra, a corrida, foi o abdominal, foi a... O que tu pensou lá, cara? O que mais te deu assim, opa, eu passei, mas isso aqui foi chato? Cara, o que mais me pegou mesmo foi a corrida, porque não o físico em si, o preparo, mas o psicológico. Porque você chega ali, né, o instrutor tenta te acalmar, né, vai explicando como é que funciona. Só que ao mesmo tempo ele fala, se vocês, né, não conseguirem bater a meta ou na primeira chamada ou na segunda chamada, né, que são 2 chances, vocês estão reprovados, né. Pô, falando aquilo ali já dá aquele friozinho na barriga, né. E aí quando você começa a correr assim, no início você pensa, caraca, não vai dar. Porque você tá ofegante ali. Começa a doer. Começa a bater, né? Então, realmente, eu tenho que... É bom você já estar com um físico bom, treinar pro TAF, realmente, tem que treinar. Porque se o psicológico cobrar, pelo menos o seu físico tá... O seu condicionamento está bom. Então, no dia foi isso. Era uma pista de 750 metros, assim, né? E então você dava 3 voltas e mais 200 metros. Aí na hora, assim, puxou eu, né? Dei aquela cobrada ali, falei, caramba, acho que não vai dar. Mas aí veio um candidato do meu lado, começou a correr também, né? Tava correndo, né, no caso. E eu acompanhei ele até o final. A gente acompanhando ele lá, correndo, e nós 2 passamos. Vou colar nesse aqui. Colei também. Foi. Mas o que também influencia muito, né, no TAF é as pessoas ali. Se você vê que tá todo mundo correndo, vê que tá todo mundo no ritmo, você fala, não, eu vou correr também. Eu vou. Então foi por isso. Porque antes de eu ir pro TAF, né, eu treinava na pista e o máximo que eu fazia era os 2.450 em 12 minutos, cravados, que é o limite. Lá eu fiz em 10:40 justamente por conta disso. 12 minutos. Então teu calcanhar bateu na nuca. Nossa. Cara, ainda mais o da ESO brabo, que não tem como você andar. Você não pode andar, né? Correr pra caramba. Então ali eu peguei eu fixei no cara ali, vi que tava correndo bem e falei, pô, vou correr com esse até o fim do mundo, irmão. Mais uma vez o ambiente. Foi o ambiente. Ele comoveu ali, ele te influenciou. 2 minutos pra corrida é muita coisa, né? Demais. E assim, você termina... Eu terminei e deu tela preta ali. Deitei no chão,
Eu falei, cara... E depois da corrida teve alguma outra etapa? Logo depois da corrida, ele deu uns 5 minutos de descanso e foi pra barra já. Nossa. Aí foi pra barra. Aí na barra eu, pô, tava lá todos 11, mas nem vi. Tipo, foi Só 3 foi. rapidão. Pá, 3. Pronto, acabou. Eu soltei e fui embora. Entendeu? Mas eles não dão muito tempo de descanso, não. Aí agora no outro dia, que são 2 dias, né? Você vai um dia pra fazer a corrida e a barra, E no a outro barra. dia, abdominal e flexão. Aí no outro dia foi mel, né? Foi tranquilo. De boaça, né? nossa. Descansou. Foi, tava descansado. Foi bem tranquilo. A É. flexão e abdominal, assim, tiveram alguns que tiveram que usar a segunda tentativa, não conseguiram fazer flexão ou abdominal, mas depois Então conseguiram. você lembra que o curso Foco Militar, ele disponibilizava diretamente Foi. o TAF, né? Com a professora Stephanie todo sábado certeza. e a gente via e percebia a ingratidão dos alunos em não ir. Eram 40, 30 alunos, iam 3, 4, 5. Era. Inclusive você não ia porque você treinava. Já treinava. Você já treinava, mas alguns são sedentários e eles preferem treinar depois que passa na prova. Isso é perigoso, Perigoso né? demais. Pelo que você viu lá, Com certeza. sempre fica candidato a reprovado. E aí eu acho um absurdo. O aluno fica ali 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos estudando e quando vai ao TAF, que depende dele, ele fica reprovado. Nossa. Eu e a presidente também, a gente já viu. Nós já vimos aquilo ali ao vivo. A gente achou assim, de 17 alunos, 6 ficarem reprovados. Então, assim, a galera não acredita que pode acontecer. Você viu com os próprios olhos. Vi. É importante o TAF na vida do aluno ali, ele Fundamental. tirar pelo menos 1h30 por dia para dar uma corrida, uma trilha, para dar uma espairecida ali na... Com certeza, porque além de ele precisar pro TAF, é o momento que você pode usar pra descansar. Isso. Então você tá estudando ali, né, igual falando, 6 horas por dia. Se você tira 2 horinhas ali pra correr, pra fazer, se exercitar, você vai desafogar a mente, né? Você vai conseguir. Além disso, é fundamental porque não dá tempo. Assim, dá dependendo da pessoa, mas logo depois de você passar e só É assim tudo começar rápido, a treinar, É muito rápido. não vai. É muito rápido. E outra que cobra muito é o psicológico. Você vai treinar na pressão. Vai falar, caramba, eu tenho que melhorar, eu tenho que bater os índices, eu tenho que... Então, se você já tá treinando há um tempo, você já vai chegar lá, já vai estar tranquilo. Então, assim, e as aulas era no sábado, tá? Eu achava bom, principalmente na corrida. A corrida era boa pra você ter... A corrida, né? A Stephanie ajudava. A flexão também foi boa, porque eu não fazia tantas flexões no início, né? Do primeiro cursinho, não treinava tanto. Então, era mais na academia ali, né? Mas não era, diferente. não era diferente, específico. né? Foi. O padrão é Diferente. diferente. Exatamente. Então, aí, o bom era explicando como é que funciona. Então, eu gostava disso. Gostava demais das aulas dela. Não frequentava todas, né? Mas quando eu podia, tava lá. Então, eu gostava. É muito rápido, né? Por exemplo, estamos agora em fevereiro. O pessoal que já passou, já vai para a primeira etapa. Abril já vai ser o TAF. E quem não tá adaptado, quem não tá com o organismo ali já acostumado a treinar, Não é não muito dá. difícil. Não Chega dá. lá, passa cada Perigoso. perrengue. Não dá, porque, principalmente por isso, como eu falei, se você tem um físico bacana, o que vai cobrar é só o psicológico. O psicológico você leva. Agora, se você tiver com os dois, né, bem lascado, como é que você vai fazer, né? Sim. Aí Então, tem que estar bem preparado fisicamente pra chegar lá. Ian, fala pra gente um conselho que você daria pra quem não acha ali que é inteligente, não sou inteligente o suficiente pra fazer ESA, pra fazer um concurso público que seja. Não, Qual o assim, conselho que você daria aí? Cara, o conselho que eu dou é sempre continuar estudando, acreditar, porque eu era e sou, né, a pessoa assim que mais desacreditava de mim, que realmente falava, caraca, não vou conseguir e tal. Mas com o tempo, né, e vocês também ajudaram a confiar em mim. Então, realmente, você tem que acreditar, você tem que insistir no erro, tem que, errei questão ali, vou refazer, ou vou fazer mais 10 questões para compensar as que eu errei. Então, é acreditar que realmente o seu nome vai estar lá, o nome vai estar no edital se você acreditar mesmo. E nunca deixar de estudar também, é isso que eu falo. Eu costumo falar, principalmente com uns amigos meus que também são concurseiros, eu falo, cara, mesmo que você não esteja afim, assim, estuda 20 minutos ali, pelo menos você estudou. A Entendeu? disciplina, né? De todo dia tá ali. Com certeza. Então,
Isso é o que eu sempre falo também. É acreditar e estudar todo dia. Isso é impossível você não ser aprovado se Sim, não fazer essas duas verdade. coisas. Verdade. Enfim. E não precisa, igual a gente sempre fala pros alunos, não precisa ser inteligentíssimo. Não precisa. Né? Porque tem gente que fala que só passa em concurso quem é Não. inteligente. Não. E aí eu Esforço, sempre né? falo, quem passa no concurso não é só o inteligente, é o mais esforçado, o disciplinado. Sim, eu, Então é o que a eu gente igual eu comenta. falei, eu sempre tinha essa insegurança, e não, às vezes achava que eu tinha algum problema em mim, né? Porque eu não aprendia. E aí eu via as pessoas lá do cursinho, pô, 01, 02, eu falava, caraca, como eles chegaram nesse nível, né? Sim. Mas, e aí eu cheguei, perguntei pro Marcos como que ele fez, e ele falou, cara, é o estudo, realmente, é você persistir no erro ali, né? Teoria, depois prática, isso você vai chegar. Vai demorar, pode demorar, porque as pessoas hoje em dia também são muito imediatistas, né? Sim, tem gente que quer passar de primeira, É igual faz eu o falei curso lá, e no primeiro dia eu estudei 9 horas, pô, não vai dar certo. não vai. Não vai, então assim, tem que ir com calma ali, Tem que vai melhorando. É que paciência, nem treino na academia, pô, também. É, Primeiro dia você não vai chegar e pegar mesma 100 coisa. quilos no supino, pô, não tem como. exatamente. É uma ótima analogia com os É, estudos, né? com Tem que certeza. começar devagar que o resultado chega, Com né? certeza. Então tem que ir de pouco em pouco, vai dar certo. Então, você comentou sobre o erro aí, né? Se pudesse voltar ao tempo, qual erro você corrigiria ali? Qual erro que você cometeu que você, se pudesse voltar atrás, você falaria, pô, isso aqui eu não faria de novo. Tem algum ou não tem? Como é que você vê aí, se pudesse? Cara, acho que um erro, eu vou dizer também o que eu mudaria. Eu teria entrado pro cursinho mais cedo, o presencial. Desde o primeiro ano. Teria feito isso porque com certeza a evolução seria maior ainda. Eu analiso assim, por exemplo, de uma mudança da primeira prova da IAR que eu fiz pra segunda. Realmente a quantidade de acertos melhorou pra caramba. A minha segunda prova da ES que eu fiz pra terceira também, os acertos quase triplicaram. Então, eu vi que fez um resultado gigantesco. Então, se eu tivesse entrado já no primeiro ano de estudo, já teria mudado muito. Mas também um outro erro seria, que para mudar, né, seria realmente manter a constância. Como do primeiro ano, né? Do primeiro ano de estudo eu não tive aquela constância. Sim. Então, eu queria, desde o início, ter tido essa constância. Né? De estudar todo dia, nem que seja 15, 10 minutos ali, já pelo menos eu estudei. Então, é isso que eu teria feito. Mas é bom porque, por exemplo, foi o seu processo, né? Foi. Você passou por isso, aí você viu que não teve o resultado esperado, né? Aí você pensou, pô, tem que me dedicar mais. Aí você Com viu que certeza. à medida da sua dedicação, você foi tendo resultado. E todos os alunos têm que passar por isso também. Porque às vezes eles acham, não, vou estudar igual esse rapaz 1 hora só por dia. Não dá, Não vai. gente. Infelizmente, não dá. Não Tem dá. que melhorar. Mas às vezes também vai de pessoa pra pessoa. Mas a pessoa, ela começa falando, não, 1 hora vai ser suficiente. Só que com o tempo, ela vai ver que aquela 1 hora não é suficiente. Ela Não é. mesma Ela vai sente sentindo isso, porque, deu 2 semanas de estudos ali, 1 hora por dia. Ela vê, pô, não tá dando tempo de eu fechar isso aqui, né? Então ela vai aumentando também. Acho que isso vai te estimulando também. Só que Isso. vai da pessoa, de ter essa mentalidade também. Exatamente. Mas, claro, a pessoa pode começar com 1 hora, mas não pode ficar nisso a vida toda, Isso, né? né? Não dá. Tem que ir evoluindo também, né? Porque Tem. senão... Então, galera, estamos chegando ao fim, tá? A presidente aí vai fazer a última pergunta, depois eu fecho com a minha última pergunta. E é isso. O podcast está sensacional com o nosso querido Ian aqui. Então, estamos partindo aí para o fim. Presidente, manda ver aí. Sempre a gente pergunta para os alunos, sempre tem, hein? Qual a frase que te motivou? Qual a frase que você sempre tinha ali em mente? Poxa, eu vou sempre repetir. Cara, uma frase, mano. Putz, agora acho que não vou lembrar. Mas eu sei dos momentos que marcaram muito, né? Como eu falei do amigo do meu pai. Foi o amigo sempre trouxe convidados, né? Ao cursinho. Agora, em frase específica, não vou tinha. lembrar. Não vou lembrar agora. Mas, sim, tiveram sempre momentos, assim, que motivaram pra caramba. Não todos tem os frase, dias. mas então fala um conselho.
qual conselho Então. você daria para quem está tentando passar para a ESA, para a EA, qualquer concurso público militar? Qual conselho que você daria? Experiência própria. Cara, o conselho realmente confiar. Confiar no processo que vai doer, vai ser doloroso, você vai ter dias que você vai querer desistir. Isso é normal, vai querer desistir, mas que vai dar certo. Vai recompensar no final. Então é sempre isso. Você continuar estudando ali, mesmo que seja 10, 15, 20 minutos ali no dia, 1 hora, 2 horas, enfim, vai progredir e no final o seu nome vai estar lá. Então sempre mantenha. E vale a pena, Vale né? a pena demais. O sentimento no final é bom demais. Então o conselho é isso, é sempre se manter fixo ao seu objetivo. Sim. Perfeito. E aí, para encerrar, a última pergunta. Você indicaria o curso Foco Militar para essa galera de Anápolis? Você que é de Anápolis, que tem entre 15 a 23 anos, vocês vão ouvir a resposta do Ian agora. Ian, você indicaria o curso Foco Militar para a galera de Anápolis? Pô, com certeza, indicaria, e como já indiquei para muitas pessoas já também, foi fundamental na minha trajetória. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por eles, então foi fundamental. Por favor, venham para o Foco Militar. Bom, até o podcast é uma motivação para estudar, né? Demais, Tá aqui, não. top. Eu sempre, quando levar o pessoal lá pra frente da sala, eu falei, caramba, eu quero estar ali. Mano. Chegou a sua Chegou o vez. momento. Foi da hora demais. Foi fundamental também. Então- Essas ações, assim, essas pequenas, entre aspas, ações, te motivam. Te motivam muito, todos os dias. Então, o presidente tem alguma coisa para falar aí pra gente encerrar? Quero agradecer você, seus pais, né, sua família, por ter confiado na gente, né? Como você falou, você não conhecia o curso, você pesquisou ali, né? Nós te apresentamos o projeto e vocês confiaram na gente, né? Esse sonho, nós trabalhamos com sonhos e ver você aqui no podcast, ver você daqui a pouco lá no seu cargo é muito gratificante pra gente. Eu quero agradecer a você, agradecer a equipe, agradecer o Hamilton, todos pela cooperação, né? Todos estão juntos ali por um só objetivo, que é ver vocês no seu concurso dos sonhos, no emprego dos sonhos de vocês, e é só isso. Top. Eu também quero Quer agradecer. falar alguma coisa? Manda ver aí, manda ver. Eu pra gostaria gente de, encerrar. mais uma vez, né, agradecer a vocês, que realmente todo o acompanhamento ali desde o início ao fim, a cobrança, tem que ter a cobrança, foi fundamental. Se não fosse por isso também, não teria desenvolvido. Agradecer também mais uma vez aos meus pais, que sempre me deram apoio ali, independente da situação. Há momentos que eu mesmo desacreditei e eles acreditaram. Então, assim, foi realmente fundamental. O ambiente que eu vivi, principalmente no Foco Militar ali, me ajudou muito a estar onde eu estou. Então, agradeço demais. Que bom. Então, eu também quero finalizar aqui agradecendo a Deus, agradecendo a equipe, a presidente, né? Agradecendo a seus pais que confiaram na gente, estiveram lá insistindo, acreditando em você. Sim. Eu quero agradecer em nome da equipe e de todos os seus companheiros, né? Seus colegas de turma, que queriam te dar um abraço, parabenizar. Parabéns, cara. Sucesso Obrigado. na sua vida. Que você cresça ainda mais. Use isso para elevar o seu nível. E eu tenho certeza que você será e vai contribuir, né? Você será um cidadão excepcional e vai contribuir ainda mais com a sociedade. Então, pessoal, eu agradeço a todos que ficaram até o fim desse podcast, com a nossa presença ilustríssima aí do nosso querido Ian, da nossa presidente, e eu, professor Hamilton. Agradeço a todos que confiaram no projeto, agradeço a Deus por esse momento tão especial. Fiquem com Deus e sempre em mente, foco, força e fé. Eu fui.